Prezados irmãos, nós estamos acompanhando este trecho hoje do Evangelho de São João. São João quer, de certa forma, fazer uma ligação do Evangelho, da multiplicação dos pães, com o sentido também pascal que nós estamos vivendo, o tempo da Páscoa. Por isso inicia o Evangelho dizendo que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, e Jesus, ao tomar o pão, a multiplicar o pão, a saciar a fome daquele povo, João está querendo já, de certa forma, aludir à realidade da Eucaristia, do pão da vida, que nós vamos também acompanhar nos evangelhos desse tempo pascal, e mostrar justamente que Jesus vem para realizar essa nova Páscoa, a ressurreição, a Páscoa de Jesus, que é também a nossa Páscoa. E por isso, então, este evangelho vem de encontro neste tempo pascal. Mas eu gostaria também de chamar a atenção para algumas realidades importantes que nós podemos perceber aqui no Evangelho. Jesus acolhe essas pessoas que o procuravam. E Jesus realizava duas coisas muito importantes, que é aquilo que os apóstolos também vão realizar agora, após a ressurreição. Inclusive, é o motivo pelo qual também os apóstolos estão sendo perseguidos, como nós vimos na primeira leitura. Jesus falava-lhes do reino de Deus e restabelecia a saúde dos enfermos. Vejam aqui duas realidades de suma importância presentes na vida, no ministério de Jesus. Fala-lhes do reino de Deus, restabelece a saúde dos enfermos. Vejam, Jesus se compadece da dor e da ignorância dos homens. Jesus se compadece da dor, oferece a cura, mas Jesus também quer abrir a inteligência, abrir a consciência, a compreensão das pessoas acerca dos mistérios do reino de Deus, da ação de Deus na vida, na história. E esta cena da multiplicação dos pães, ela muito tem a ver com isso. Jesus vai mostrar aos apóstolos, aos seus discípulos e a cada um de nós, que de fato esses mistérios do reino de Deus podem também ser vividos e contam também com a nossa participação, com a nossa inserção. Jesus quer nos livrar da ignorância e quer curar também as nossas enfermidades. O Evangelho diz que o dia começou a declinar e o Senhor desvenda os mistérios do reino dos céus, dando paz e consolo àquelas pessoas. Meus irmãos, o dia começou a declinar. Não é à toa que o evangelista nos traz essa realidade, essa situação, que não é simplesmente uma nota aqui no Evangelho, fazendo referência apenas a uma realidade, uma realidade física, uma realidade natural, da natureza, temporal, mas é uma realidade espiritual. Quando é que nós também muitas vezes declinamos? Quando é que nós sentimos também em nossa vida esse declínio? Muitas vezes sentimos esse declínio pela enfermidade, mas também pelas preocupações, pelas provações, pelos sofrimentos. Sentimos também esse declínio na nossa vida, pela própria idade, por que não? Quando começam a surgir também as maiores dificuldades. Mas vejam, Jesus vem ao encontro da humanidade em declínio e nos oferece a sua paz, nos oferece consolo e nos oferece o alimento, que será Ele próprio. Porque nós vamos acompanhar esse discurso do Evangelho de São João a respeito do pão da vida,
Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão não terá mais fome. Quem come deste pão terá a vida em si mesmo. Ou seja, nós vamos acompanhar esse discurso de Jesus. Jesus como alimento, como força para aqueles que declinam. E diante da necessidade de alimentos, de se alimentar daquela multidão, os apóstolos não deixam de fazer aquilo que eles podem. Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas Jesus quer questionar os discípulos. Aonde vamos comprar pão? Enfim, o que vamos fazer? Como vamos resolver isso? Jesus disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Vejam, diante da necessidade, diante de uma realidade, ainda assim, mesmo o Senhor sabendo o que deve ser feito, e ele sabendo muito bem como ele vai fazer, como ele vai resolver, como ele vai solucionar situações em que muitas vezes nós nos encontramos, mas ele quer contar conosco. E diante da necessidade daquela multidão, os apóstolos não deixaram de fazer aquilo que eles podiam. E então encontraram um menino que tinha ali 5 pães e 2 peixes. Mas o que era isso para tanta gente? Mas eles tentaram, eles se esforçaram. Meus irmãos, aqui está também um grande ensinamento para nós. Os apóstolos, eles não deixam de fazer aquilo que podem. Nós, muitas vezes, diante de provações, diante de situações difíceis, nós, muitas vezes, diante de determinadas dificuldades, rezamos e queremos que Deus resolva. Porque Ele é poderoso, porque para Ele nada é impossível. E é verdade, Jesus poderia, de fato, saciar aquela multidão. Mas ele quis precisar daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes. Que os apóstolos também, de certa forma, procuraram fazer aquilo que podiam, aquilo que estava dentro do alcance deles. Nós também. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se muitas vezes falta a paz no mundo, não é porque Deus não a deseja, mas é porque falta a nossa parcela, a nossa colaboração. Então vejam que nós não podemos ser pessimistas ao ponto de achar que nós não temos nada para oferecer para o outro, que nós não temos nada para oferecer para a solução das provações e dificuldades pelas quais passamos, que não temos nada para oferecer ao mundo. Até hoje nós temos um pouco ainda, aliás, essa mentalidade está muito presente também na sociedade. Achamos que são os messias, né? Os grandes, os líderes que devem resolver tudo. E a nossa participação? E a nossa parcela? Até que ponto eu procuro colaborar para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor, para uma comunidade melhor? Qual é a minha parte? O que eu tenho feito? Por mais que sejam 5 pães e 2 peixes, praticamente quase nada para satisfazer uma multidão. Mas era o que se tinha e poderia saciar ao menos alguns. Há tanto pessimismo que nós achamos que isso é função de Deus e então nem vou tentar. Tenho apenas 5 pães e 2 peixes, mas isso não adianta nada, é melhor não dar nada a ninguém. E deixamos todos morrerem de fome. E às vezes até fazemos um discurso em cima de uma justiça nisso. É melhor então todo mundo morrer de fome do que salvar alguns. Então aquele pessimismo. Os apóstolos então foram além. Às vezes também Jesus nos faz ver que os problemas estão acima de nossa capacidade, que nada ou pouco podemos fazer diante de certas situações. No entanto, Jesus nos ensina a não olharmos muito para os recursos humanos, pois nos levariam ao pessimismo,
Mas Jesus nos ensina a olhar para e nos apoiar nos meios sobrenaturais. Os discípulos, se fossem olhar humanamente e se ficassem apenas no olhar humano, veriam que não seriam capazes de saciar a fome daquela multidão. Mas Jesus fez-lhes olhar com os olhos sobrenaturais, com os olhos da fé. E a fé os movimentou, a fé os motivou. 5 pães e 2 peixes. Jesus não quis prescindir dos meios humanos, ainda que fossem poucos. Jesus nunca prescinde dos meios humanos, por mais míseros que sejam, por mais poucos que sejam. O Senhor não quer que fiquemos de braços cruzados para serem muitas vezes nulos e insuficientes. O Senhor não nos quer ver de braços cruzados. O Senhor quer ver a nossa disposição em oferecer, mesmo o pouco que temos. Mas o Senhor quer nos colocar nesse movimento que é próprio do amor, sobretudo do amor de Deus. Tal como Jesus é o pão bom que se oferece a nós para ser comido, também nós devemos ser pão para Ele e para os irmãos. Devemos também nós mesmos a nos tornar cada dia também como este pão, como esta Eucaristia do Senhor, para qualquer pessoa, em qualquer situação, praticando os frutos do Espírito, que são muitas vezes próprios, os frutos do Espírito, que são próprios ou próprias das exigências da Eucaristia. Estamos vivendo nesse tempo de pandemia, onde muitos não podem receber o Senhor sacramentalmente na Eucaristia. Mas o Senhor que nós recebemos sacramentalmente na Eucaristia pede de nós a disponibilidade de sermos também a Eucaristia para os irmãos, o alimento para os irmãos. Por isso, vejam, você que comungou tantas vezes, em tantas celebrações, como você tem procurado viver essa Eucaristia que você tanto comungou? Como você tem procurado transformar a sua Eucaristia com a sua vida? Você tem procurado se esforçar para ser alimento para o outro? Se o outro não pode receber esse alimento sacramental, ele pode receber espiritualmente por meio também de você, por meio também dos frutos que a Eucaristia geram em nós, de amor, paz, alegria, doação, entrega, oblação, sacrifício. Dizia o padre Deon, que é o fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos, Padre Deon dizia que a nossa vida deve ser uma missa permanente. A nossa vida deve ser uma missa permanente. Até que ponto as tantas missas que nós participamos nos ajudaram a ser a missa permanente no dia a dia da nossa vida? Acho que agora é o momento de fato de nós darmos provas da nossa fé. Como os apóstolos, mesmo perseguidos, mesmo tendo sido açoitados, vejam, saíram contentes por terem sido causa de injúrias, de perseguição por causa de Jesus. E nós? É momento de rever. Tanta gente pedindo, a volta da Santa Missa. E nós sabemos que isso não depende só da igreja, mas a igreja se vê também diante das indicações, das orientações do poder público, das autoridades, que são por nós também responsáveis, e mais ainda, mais além, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, nesse momento,
O fato de não podermos estar participando publicamente das celebrações, isso também expressa solidariedade, compaixão, né, para com os outros, para com os mais vulneráveis, né? Por isso, isso também não é impedimento e isso também não pode ser causa de não nos tornarmos Eucaristia para o outro. É preciso agora então viver muito mais da missa que celebramos, da missa que participamos. É preciso ir além. E certamente esse momento de pandemia nos provoca isso e nos motiva também a isso. Vamos pedir então ao Senhor a graça de sermos fiéis à sua palavra. Vamos pedir ao Senhor a graça de viver pela fé. Vamos pedir ao Senhor a graça de poder oferecer os 5 pães e 2 peixes que temos, o pouco que temos, mas que o Senhor conta com eles e deles o Senhor também fará um milagre e multiplicará na vida das pessoas, sobretudo daqueles que mais necessitam neste momento. Assim seja. Amém.